Olá, queridos, bom dia! Quero convidar você a meditar comigo em mais um salmo. Hoje, o salmo de número 39. Algumas Bíblias, trazem um subtítulo para esse salmo, um apelo por forças. Esse salmo 39 é uma clara sequência, do salmo que nós estudamos na semana passada. Vocês se lembram, que na semana passada o Salmo 38 falou sobre o sofrimento de Davi, de que como o seu pecado havia deixado Davi numa condição vulnerável. Davi, nós vimos na semana passada, ele sofreu por causa do seu pecado, do seu próprio pecado. Ele também sofreu porque agora os inimigos o perseguiam, nessa condição que ele estava. E ainda ele sofreu por causa do afastamento tanto dos seus familiares como dos seus amigos. Apesar de a gente não poder afirmar com toda certeza que foi Davi que escreveu o Salmo de número 39, o que nós vamos estudar hoje, nós sabemos que essa organização dos Salmos, de 38 a 41, como eu disse na semana passada, todos esses são salmos de lamento e por isso a gente tem essa sequência no conteúdo, Ele é similar ao Salmo 38. Vocês se lembram, na semana passada eu disse que o 38 era também um salmo penitencial. E o que é o salmo penitencial? É aquele salmo que tem um pedido de perdão, uma grande tristeza pelo pecado e arrependimento, a contrição, tudo isso sendo apresentado no salmo. Então, o Salmo 38 é um salmo classificado como salmo penitencial, mas o 39, apesar de ter uma continuidade desse sofrimento, dessa confissão de pecados, ele não é classificado como um salmo de penitência. Outra coisa que me veio à mente essa semana, estudando esse salmo, foi o fato de que esse salmo de lamentação, ele me fez lembrar da história de Jó, que também lamentou por sua condição, seu sofrimento, e também nós podemos lembrar da visão da vida que nós temos a partir do livro de Eclesiastes, essa visão de uma vida que é dura, uma vida cheia de sofrimento. Então, para a gente entender o salmo de hoje, eu dividi em duas partes, não é? Mas antes de lermos, vamos orar e vamos pedir para Deus nos ensinar a partir desse texto bíblico. Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai querido, nós te louvamos por essa manhã, te agradecemos porque as tuas bênçãos se renovam, como diz a tua palavra, e te louvamos pela liberdade que temos de buscarmos instruções na tua palavra. Dá-nos entendimento daquilo que nós vamos estudar hoje e uma boa aplicação para o nosso dia, para a nossa semana, para a nossa vida. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, dividi em duas partes, e a primeira parte que eu quero abordar vai dos versículos 1 a 6. Tem a ver com o pedido de Davi, para aceitar a brevidade da vida. Acompanhe comigo, Salmo 39, versos 1 a 6. Diz assim: Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias. Está vendo aqui, essa semelhança com aquele pedido que Jó fez, a Deus. Para que eu reconheça a minha fragilidade, diz Davi. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos à tua presença. O prazo da minha vida é nada, Então, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta.
amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Então Davi aqui fala sobre a brevidade da vida e pede para que Deus o deixe de castigar, né? A segunda parte fala sobre isso. Quando Davi diz aqui nos primeiros versículos, né? Porei mordaça em minha boca, emudeci em silêncio e calei-me acerca do bem. O que significa isso, né? Essa é uma indicação de que Davi, ele por achar, né? Ou por saber que Deus é o responsável, e por que não dizer o culpado, pela brevidade da vida, ele teve por bem, né? Achou melhor que ele não falasse isso na presença dos ímpios, para de alguma forma não manchar o nome de Deus, né? Como se a gente pudesse fazer esse tipo de coisa, né? Como se Deus precisasse, né, da nossa defesa ou explicações, né, do seu agir. Então, diante dos seus inimigos, ele não queria declarar essa condição, né, de sofrimento e brevidade da vida vinda da parte de Deus. Mas vamos olhar para mais alguns aspectos aqui. No versículo 4, né, Davi pede para compreender como isso é certo na vida dele, nessa brevidade da vida. Ele vai dizer: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Então, a fragilidade aqui tem a ver com a transitoriedade, não é? O reconhecimento de que nós estamos aqui nessa vida de maneira passageira. É, né? Isso que Davi quer entender e ficar, né, bem consciente destas coisas, né? Versículo 5, né, ele continua dizendo que a vida tem apenas a extensão de alguns palmos e que todo homem, por mais firme que se sinta, o texto vai dizer, né, ele é pura vaidade. Uma tradução que a gente acha, né, um sinônimo, né? Quando você pega aí no dicionário, né, a palavra vaidade é aquilo que é firmado sobre uma aparência ilusória. Então, o homem, por mais firme que se sinta, ele só está firmado numa aparência ilusória. É isso que Davi está dizendo, né? A NVI, então, nesse sentido, nesse texto aqui, traz uma tradução melhor, que parece que tem um sentido mais exato, né? Ela vai dizer: de fato, o homem não passa de um sopro. Tá vendo? É esse aspecto aqui da vida passageira. E o versículo 6, né? Ali no versículo 6, o salmista fala desse homem que amontoa tesouros sem saber quem vai desfrutar desses tesouros. Então, brevidade da vida, e aqui o homem, né, sem entender essa brevidade da vida, ele sai gastando o tempo dele em coisas que depois ele não sabe quem vai se aproveitar disso, né? Em coisas de menor importância como tesouros. É o que diz o verso 6. Né? Vamos aplicar isso para as nossas vidas. Então, a gente pode afirmar que a mesma brevidade que existia na vida do salmista também está presente nos nossos dias, na nossa própria vida. E pensando nisso, né, nesse dia que se inicia e como nós vamos, né, enfrentar esse dia, essa semana, nós podemos afirmar que todos nós temos esse chamado, né, para avaliarmos as nossas vidas, o uso do nosso tempo numa vida que é breve, né, que é passageira aqui nessa terra. Então a pergunta que nós temos que responder é: em que nós vamos investir o nosso tempo, os nossos esforços durante o dia de hoje? A palavra de Deus traz outros textos, né? Ao longo das Escrituras nós podemos ver textos que falam sobre isso. Um exemplo é aquele texto bem conhecido de Efésios 5, 15 e 16, que vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, loucos, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós sabemos que a morte é uma certeza para todos nós. Mas como, de maneira tão rápida, às vezes, né, nós nos entregamos a coisas passageiras, a coisas de menor importância, não é mesmo? Eu sei que nós vivemos numa cultura que
quer fazer de tudo, né, para a gente não pensar na brevidade da vida, né, no fim da vida para todos nós. E ao invés disso, né, existe um foco, uma urgência em todas as outras coisas. É preciso trabalhar, é preciso estudar, trabalhar, ter sucesso, ser respeitado, comprar coisas, ter muitos bens. Mas, queridos, o mais importante e urgente, muitas vezes nós esquecemos. O dia do nosso encontro com Deus. Nos preparamos para tudo, nos preocupamos com tudo nessa vida. E muitas vezes nos esquecemos de que ela passará rapidamente. Então, nós vamos estar na presença de Deus, nós vamos prestar contas diante de Deus, de como é que nós vivemos essa nossa vida. Esse é o primeiro desafio para nós nessa manhã. A segunda parte do Salmo, versos 7 a 13, trata-se de um pedido de misericórdia e livramento que Davi faz ao Senhor. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, né? A partir do verso 7, diz assim: E eu, Senhor, que espero, o que devo esperar, né? Tu és a minha esperança. Verso 8, livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Ou seja, o que Davi está pedindo é para que Deus não permita que ele seja o alvo de vergonha na boca dessas pessoas, desses homens sem sabedoria. Depois ele diz no 9, emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. É uma menção daquilo que ele já tinha falado lá em cima, como ele se cala diante dos adversários, porque ele reconhece que isso vem de Deus. Então, nós temos aqui, né, versos 8 e 9, primeiro, um reconhecimento das suas iniquidades, assim como ele fez lá no 38, né, dizendo, eu estou passando por isso e é fruto do meu pecado, eu estou sabendo. Né? Depois ele reconhece também, né, que essas coisas, né, vêm à vida dele como julgamento de Deus, aqui no 9, quando ele diz, né, porque tu fizeste isso. E reconhecendo tudo isso, então ele sabe, né, que ele deve pedir livramento. A única pessoa que pode trazer livramento é o próprio Deus, né? Assim como ele fez no final do Salmo 38. Mas veja que o verso 10 diz assim, Davi diz, né? Tira de sobre mim o teu flagelo. Outras traduções trazem, ao invés de flagelo aí, né? Trazem a tua praga, o teu castigo ou o teu açoite. Veja a gravidade aí do castigo, né? Pelo golpe da tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Veja como Davi aqui ele reconhece, né? A mesma coisa que o autor de Hebreus também vai afirmar, né? Em Hebreus 10:31, nós temos lá a afirmação, né? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Davi, de maneira detalhada nesses versículos, descreve o estrago que Deus é capaz de fazer na vida de alguém que se entrega ao pecado. E por isso Davi segue clamando por misericórdia. Verso 12, né, diz: Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. O que Davi faz aqui é clamar pela mesma bondade ensinada por Deus a eles, né, ao povo de Israel, essa bondade que deveria ser demonstrada para com o forasteiro, o estrangeiro. E Davi então clama por isso em oração. No verso 13, ele conclui dizendo: Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Então, os versos 7 a 13 aqui descrevem esse pedido de misericórdia e livramento. Com base nas suas esperanças atuais em Deus, Davi pede: livra-me,
tira-me o castigo, ouça-me, Senhor, desvia o teu olhar. Né? Tudo isso aqui indica, então, o pedido, né, para que Deus afaste a disciplina por causa do seu pecado. Para que Davi pede isso, né? Para que seus dias, então, tenham alento, tenham um fôlego, um novo ânimo, para que Davi tivesse coragem novamente para enfrentar a vida. Então, a aplicação desse texto para nós, hoje, essa segunda parte, é muito simples. É possível que algumas das dificuldades pelas quais nós estejamos passando no momento sejam consequências direta do nosso pecado. E se for esse o caso, a única forma de recobrarmos o ânimo será através do arrependimento, da confissão de pecado e de clamarmos pela misericórdia de Deus. Queridos, eu não conheço, né, todas as suas lutas, as lutas pelas quais vocês têm passado. Eu não posso afirmar que o motivo da dificuldade é a disciplina corretora de Deus para a sua vida. Mas o que eu sei é que Davi, no Salmo de hoje, nos deixa esse exemplo de clamor por misericórdia enquanto passa por dificuldades. Por isso eu quero terminar essa meditação de hoje orando, clamando pela misericórdia de Deus para a minha vida e também para a sua. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, também pelo seu cuidado para conosco. Senhor, nós reconhecemos que em nosso dia a dia nós temos pecado contra o Senhor, ofendido a sua santidade, meu Deus. E diante dessa situação, Deus, talvez estejamos experimentando hoje, de alguma forma, a tua disciplina, o pesar das suas mãos sobre nós. E por isso, Senhor, queremos clamar por tua misericórdia. Pai, tira de nós o teu castigo, seja uma doença, seja uma privação financeira ou outra qualquer dificuldade. Pai, tem misericórdia de nós, para que tenhamos alegria em viver e ânimo para seguirmos em frente, buscando honrar e engrandecer o seu nome nesse dia, nessa semana, através das nossas vidas. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Um bom dia para todos, queridos. Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana.